Olá a todos e todas, nós estamos tentando gravar nossa terceira devocional para meditação no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Nesta nossa tentativa de devocional aqui, nós vamos ler este texto e depois tecer umas poucas considerações e assim tentarmos realizar o nosso devocional deste dia. Capítulo 2, versículos de 1 a 5 do livro de Provérbios diz: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós lemos na versão do Almeida, da Nova Almeida atualizada. Eu gostaria de começar fazendo uma adaptação aqui de uma análise que o reverendo André Sebelima, que propõe que entendamos este texto como uma metáfora de um pai fazendo exigências a um possível pretendente da sua filha, que no caso é a sabedoria. De fato, o contexto de Provérbios permite que nós entendamos que os emissores sejam os progenitores, no caso pai e mãe, como está lá no Provérbios capítulo 1, versículo 8. E, na verdade, esses progenitores representam o sábio, aquele que pode dar instruções e ensinar os mais jovens o caminho da sabedoria. Então, sabendo que o locutor é um pai ou uma mãe que determina condições a serem cumpridas, né? Vamos entender também que os interlocutores, neste caso, somos todos nós que estamos à procura da sabedoria, que estamos tentando nos aproximar da sabedoria, e para isso precisamos também cumprir as exigências, esses 4 requisitos que estão neste texto que nós acabamos de ler, do capítulo 2, versículos de 1 a 5. E esses requisitos estão expressos por 4 verbos aqui, que são aceitar, dar ouvidos, pedir e buscar. Antes de entrarmos naquilo que o autor do texto nos quer ensinar, nós precisamos entender que o autor que propõe uma espécie de progressão, uma espiral nestes verbos que são apresentados. Começa com a premissa de que a pessoa deve aceitar o ensino, depois dar ouvidos a ele, pedir por aprofundamento e, por fim, sair em busca da sabedoria. Tudo isso funciona como esta espiral que vai crescendo e que termina com o entendimento do que seja o temor do Senhor, que nesse caso o autor entende como sendo o conhecimento de Deus. Antes da gente tecer comentários, é preciso uma explicação bastante simples e importante aqui. É que esse texto é estruturado como um poema hebraico. O poema hebraico ele propõe um tema no seu primeiro verso, que é aprofundado no verso seguinte, compondo assim as pequenas estrofes que vão se encadeando no poema. E esse é o caso desta estrutura. Nas nossas traduções, cada estrofe equivale a um versículo e, portanto, tem um primeiro verso como uma primeira frase que é aprofundada na primeira na primeira oração, na verdade, que vai aprofundando na oração seguinte e assim sucessivamente, formando ao final de tudo uma única frase, na verdade,
que é uma sentença que então se fecha e se conclui naquilo que o autor pretende ser o mais importante como o resultado desse encadeamento. Portanto, vamos analisar. O primeiro verbo, que é também a primeira exigência, é aceitar. E o que deve ser aceito? Evidentemente, as palavras do pai e da mãe, as palavras do sábio, segundo o contexto que nós estamos analisando. Mas não é só um simples consentimento. É muito mais do que apenas uma predisposição mental. A segunda parte do versículo, em paralelo com a primeira, ajuda a entender a ênfase que o autor quer dar. Se aceitares as minhas palavras, e aí ele aprofunda dizendo, e guardar no coração os meus mandamentos. A versão do Almeida Revista Atualizada emprega o verbo esconder no lugar do verbo guardar. Logo, o sentido do verbo aceitar, reforçado por guardar ou esconder, é que as palavras ou mandamentos se tornem mais do que apenas uma mera aceitação, mas se tornem parte da vida. Portanto, não é uma aceitação mental, é uma aceitação vivencial. A segunda exigência, também é o segundo versículo, se você der ouvidos à sabedoria. A exigência é a proposta, né, reforçada pelo aprofundamento, diz, é inclinar o seu coração ao entendimento. O coração é entendido como o centro da pessoa, o lugar onde se encontram os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as intenções, as decisões. É também o centro da vida afetiva, onde se vivem as emoções, como a alegria, a tristeza, a dor, a raiva, a tranquilidade, entre outras. O que se quer dizer aqui é que a atenção voltada para a sabedoria é a inclinação de toda a nossa vida, de todo o nosso ser para ela. Para ela, a sabedoria. A terceira exigência aparece da seguinte forma: se você pedir inteligência, com ênfase na continuação, e gritar por entendimento. A versão Revista e Atualizada usa o termo clamar no lugar de pedir, o que combina melhor com o verbo gritar da primeira parte, né? Com da segunda parte, melhor. Esse pedir ou clamar deve ser entendido como uma oração de alguém que se aproxima do Senhor, reconhecendo a necessidade da sabedoria em sua vida. A quarta e última exigência é buscar sabedoria como a prata, acompanhada pela instrução de procurar como tesouros escondidos. E aqui eu cito o reverendo André novamente, e ele diz, a comparação aqui não precisa ser mais clara e mais desafiadora para o coração humano, pois o ímpeto e a disposição que temos para procurar recursos materiais deveria ser empregada na mesma medida ou em lugar de para adquirirmos a sabedoria, até porque o lucro que ela dá é muito mais precioso. E a conclusão disso, apresentada pelo texto, é de que todas essas exigências têm como objetivo a disposição do que está no versículo 5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O paralelismo dá ênfase à importância do temor do Senhor, ligando-o com o conhecimento de Deus. Ou seja, toda a sabedoria e o esforço de encontrá-la atinge o seu objetivo no conhecimento de Deus. Aqui se resume, segundo o autor do texto, o temor do Senhor. Ou seja, tudo chega exatamente nesse final emblemático que é temor do Senhor, conhecimento de Deus. Uma coisa como a outra. Portanto, que todos nós, eu e você, possamos nos dispor a entender que a busca pela sabedoria é, na verdade, chegar ao temor do Senhor, que, na verdade, nos permite conhecermos este Deus
que se apresenta para nós como aquele que nos pode dar sabedoria se nós o buscarmos de todo o nosso coração.